A noite estava eletricamente cheia de expectativa na Arena Corinthians, onde o Timão enfrentava o Fortaleza em um jogo decisivo que poderia alavancar a equipe na tabela. Com a torcida fervorosa e apaixonada, todos esperavam uma performance de gala dos jogadores. O clima era de festa, mas como em um estalo, tudo mudou após o apito final. O que parecia ser uma vitória a caminho se transformou em uma verdadeira bomba nas redes sociais e nos bastidores do clube. Memphis Depay, uma das estrelas do time, pediu para sair. Sim, você ouviu corretamente. O craque, que chegou como uma das grandes promessas para a temporada, decidiu que não permanecerá em 2026. A reação inicial da torcida foi de choque. Muitos estavam apenas começando a se acostumar com a ideia de ter um jogador tão talentoso vestindo o manto alvinegro. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca e, rapidamente, começou a provocar uma série de questionamentos. Por que ele está saindo? O que isso significa para o Corinthians? Essas e outras perguntas ecoavam nas arquibancadas e nas redes sociais, enquanto a Fiel tentava processar tamanha reviravolta. Depay fez uma grande impressão desde sua chegada, não só pelas jogadas, mas também pela entrega em campo. A torcida rapidamente se encantou com seu talento e carisma, e agora, diante de sua possível saída, muitos se perguntavam se o time conseguiria se manter competitivo sem ele. A expectativa de vê-lo brilhar pelas próximas temporadas agora se desfazia em uma nuvem de incertezas. E é claro que essa situação não poderia passar sem um apelo à Fiel. Se inscrevam no canal e deixem aquele like para fortalecer a nossa torcida e trazer mais notícias quentes como essa. Mas o que levou o Depay a tomar essa decisão? Ao que tudo indica, os bastidores do Corinthians estão fervendo com rumores de insatisfações e anseios não atendidos. Fontes não confirmadas falam de um desejo do jogador por novos desafios e uma busca por um ambiente que se alinhe mais com suas expectativas profissionais. Essa é uma situação que vai além do campo, envolvendo aspectos pessoais e profissionais que precisam ser explorados. Nos próximos capítulos, vamos nos aprofundar em como essa saída pode impactar a formação tática do Corinthians, as movimentações no mercado de transferências e o que essa situação representa na história do clube. Preparem-se para uma jornada intensa, cheia de emoções, porque o jogo começou e não temos como prever como terminará essa jogada. Agora que você já sentiu a magnitude do impacto que a saída de Memphis Depay pode ter no Corinthians, vamos entender os detalhes táticos dessa mudança e como isso pode ressoar no coração da Fiel. A pergunta que não quer calar é: como o técnico poderá ajustar sua formação para suprir a ausência de um jogador tão decisivo? Depay não era apenas um nome na lista, ele era um jogador que poderia mudar o rumo de uma partida com um único lance de genialidade. Um dos grandes méritos do Depay era sua versatilidade. Ele poderia atuar em diversas posições no ataque, seja como um centroavante, um ponta ou até mesmo recuando para armar o jogo. Sua habilidade em driblar e a velocidade com que se deslocava pelo campo eram diferenciais que dificultavam a marcação adversária. Com a sua saída, o técnico precisa decidir como preencher essa lacuna, e isso gera uma expectativa enorme na torcida. Afinal, a Fiel sempre espera que a equipe mantenha o mesmo nível de competitividade. A primeira alternativa que vem à mente é o aproveitamento de jogadores que já estão no elenco. Por exemplo, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes podem ser opções viáveis, mas será que eles conseguem trazer o mesmo nível de intensidade e criatividade que Depay oferecia? A questão não é simples. Na verdade, pode ser necessário que o técnico faça ajustes na estratégia tática do time. Uma mudança na formação pode ser necessária, talvez buscando um esquema que privilegie mais o jogo coletivo em detrimento da individualidade que Depay proporcionava. Isso poderia significar um esquema mais defensivo, onde o foco seria a solidez na defesa e a exploração de transições rápidas. Outra possibilidade é a aposta em um jogador jovem da base, que poderia acrescentar uma nova dinâmica ao time. Essa estratégia, embora arriscada, poderia trazer a energia necessária para revitalizar a equipe, especialmente em um momento tão crítico como este. A torcida, assim como o clube, vai acompanhar de perto essa decisão. O espírito da Fiel é o combustível que pode levar os jogadores a superarem essa fase de transição. As expectativas e esperanças estão altas, e a pressão por resultados será ainda maior. Além disso,
a saída de Depay pode abrir espaço para o técnico explorar novas formações e estratégias que antes não eram consideradas. A Fiel sempre se destacou por apoiar incondicionalmente, e essa nova fase pode ser uma oportunidade para o time se reinventar. Cada jogo daqui para frente será vital para a construção de uma nova identidade para o Corinthians. E a pergunta que fica é: você, torcedor do Timão, quem gostaria de ver ocupando essa posição? Comenta aí embaixo qual jogador da base ou do elenco você acredita que pode brilhar e fazer a diferença após a saída de Depay. Vamos juntos na busca por soluções. O futuro do Timão vai depender da força da nossa união e apoio. A saída de Memphis Depay não é apenas um choque para a torcida, mas também uma oportunidade que pode transformar o mercado de transferências do Corinthians. A diretoria, sempre ágil e atenta, precisa se movimentar rapidamente para preencher essa lacuna deixada pelo craque. Afinal, o Timão não pode ficar à mercê de uma única peça, certo? O mercado está fervendo, e o Corinthians tem várias opções a serem exploradas. Primeiramente, é crucial encontrar um atacante com características semelhantes às de Depay. Um jogador que tenha habilidade para driblar, finalizar com precisão e que se encaixe na filosofia de jogo do Corinthians. Nomes como Rony, do Palmeiras, ou até mesmo um retorno de jogadores que já passaram pelo clube, como o jovem atacante Léo Jabá, podem ser considerados. Esses atletas têm o perfil veloz e habilidoso que o time precisa para manter a competitividade. Por outro lado, a diretoria pode optar por uma estratégia mais ousada e buscar não apenas um substituto, mas um jogador que traga um novo ar ao elenco. Essa é a chance perfeita para investir em jovens talentos que estão se destacando em ligas menores ou nas categorias de base de outros clubes. Jogadores como o atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, ou o promissor Matheus Cunha, que vem se destacando na Europa, podem ser alvos ideais. Essas contratações não só potencializariam o time, mas também poderiam garantir um retorno financeiro no futuro, algo que a diretoria certamente considera. Entretanto, essa situação é uma faca de dois gumes. Um erro nas contratações pode ter consequências drásticas, e o Corinthians já passou por isso em outras temporadas. Lembram-se de como a pressão por resultados levou a escolhas que não se mostraram acertadas? Essa preocupação é constante para a diretoria, que deve agir com cautela e responsabilidade. A pressão é alta, e a fiel torcida espera soluções rápidas e eficazes. Além disso, a situação financeira do clube é um fator que não pode ser ignorado. Com o cenário econômico complicado que muitos clubes enfrentam, a negociação e a busca por novos jogadores precisam ser feitas com um olhar atento, buscando maximizar os investimentos e garantir que o Corinthians mantenha sua força no cenário nacional. É essencial que a diretoria encontre um equilíbrio entre qualidade e custo, para que as contratações não comprometam a saúde financeira do clube. E você, torcedor, o que pensa sobre isso? Quais nomes você gostaria de ver no Corinthians após a saída de Depay? Não deixe de comentar suas opiniões. Queremos uma conversa aberta entre a Fiel e o clube, porque cada voz importa nessa jornada. O futuro do Timão pode estar em suas mãos, e suas sugestões podem fazer a diferença. Vamos juntos, Fiel. O Corinthians precisa de você nesse momento decisivo. O que será que nos aguarda no mercado? A expectativa é alta, e a torcida já está ansiosa para ver quem vestirá o manto sagrado em breve. Agora, levando em conta a história do Corinthians e a importância de suas estrelas, é impossível não comparar a saída de Memphis Depay com outros momentos marcantes que o clube já passou. As saídas de jogadores icônicos sempre trouxeram à tona uma onda de emoções na torcida. Lembramos de momentos como a saída de Ronaldo Fenômeno, que deixou um legado imensurável e uma expectativa de como o time poderia se reinventar sem ele. O impacto foi sentido em campo e nas arquibancadas, e a Fiel teve que aprender a lidar com a ausência de um ídolo. A história do Corinthians é repleta de transições e reviravoltas. As saídas de jogadores como Chicão, Emerson Sheik e até mesmo de ídolos da base, como Pedrinho, sempre deixaram uma lacuna que precisava ser preenchida. A Fiel sabe que cada despedida é uma oportunidade para novos talentos surgirem, mas isso não diminui a dor da separação. O quanto o Corinthians é capaz de se reinventar em momentos de crise se tornou uma marca registrada do clube.
A reação da torcida em relação a essas saídas é um capítulo à parte. Já vimos torcedores se dividirem em opiniões, com aqueles que acreditam que o clube deve seguir em frente, enquanto outros ficam lamentando a perda de um jogador que fez a diferença em campo. A memória coletiva dos torcedores é forte, por isso, é natural que a saída de Depay gere uma série de comparações e reflexões sobre o que o futuro nos reserva. O que essa situação nos ensina é que a força do Corinthians vai muito além de um único jogador. A história do clube é construída por muitos, e cada saída é uma chance de reforçar a união e a paixão que a torcida sente pelo time. A Fiel é conhecida por apoiar, mesmo diante dos desafios, e essa força precisa ser resgatada e manifestada neste momento. Além disso, aprendemos que a resiliência do Corinthians está enraizada na sua história. Cada vez que um ídolo parte, surge uma nova geração de jogadores dispostos a honrar a camisa e a tradição do clube. A saída de Depay pode ser vista como uma oportunidade para que novos talentos se destaquem e para que o time se reinvente, assim como aconteceu em outras ocasiões. O Corinthians sempre se levantou mais forte, e essa é a expectativa que devemos ter agora. E agora, torcedor, como você vê essa comparação? Acha que estamos diante de um novo capítulo de superação ou será um momento difícil para o Corinthians? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Cada opinião conta, e juntos vamos fortalecer essa paixão que nos une. Chegamos ao final de nossa jornada por todos os ângulos que envolvem a saída de Memphis Depay do Corinthians. O que aprendemos até agora é que a situação é complexa e envolve muito mais do que uma simples troca de jogadores. Estamos lidando com um momento de transição que, para alguns, pode ser aterrador, mas para outros, é uma oportunidade de renovação e crescimento. A soma de todos esses elementos, o impacto tático da saída, as movimentações no mercado de transferências, as comparações históricas e a reação da torcida, nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que significa ser torcedor do Corinthians. Estamos diante de uma fase onde a união é imprescindível, e a força da Fiel se torna vital para sustentar a equipe em momentos de incerteza. O futuro é sempre um mistério, mas uma coisa é certa, a paixão pelo Timão não vai desaparecer. Cada jogador que entra em campo carrega consigo o peso e a honra de representar uma nação de torcedores apaixonados. E, independentemente das reviravoltas, a história do Corinthians continuará sendo escrita por todos nós, torcedores, jogadores e diretores. Agora, com a saída de Depay, a pergunta que fica é: como a Fiel vai reagir a essa nova fase? O que podemos esperar do time nas próximas competições e como a diretoria se mobilizará para garantir que o Corinthians se mantenha forte e competitivo? Essas são questões que precisam ser debatidas e que vão continuar a ecoar nas arquibancadas e nas redes sociais. Então, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas expectativas para o futuro do Timão. A sua voz é importante, e cada opinião vai contribuir para a construção dessa nova fase. E, claro, se inscrevam no canal, deixem o like e fiquem ligados nas próximas notícias quentes que vêm por aí. O Corinthians sempre será gigante, e juntos, vamos seguir em frente.